Nós já falamos do clássico, agora vamos falar da melhor parte de Naruto. O Kitsune dessa semana é Naruto Shippuden, entre aspas, os volumes 28 a 31. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal pra eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente de uma obra nova, diferente, que pode ser o cinema, séries de TV, anime, mangá, alguns volumes de mangá, um mangá inteiro. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você tá conhecendo agora o podcast Kitsune da Semana pela nossa nova versão em vídeo, seja bem-vindo, ouça todos os outros 169 episódios do Kitsune da Semana que você já pode ouvir no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, qualquer lugar desse. Se você curte bastante o nosso trabalho e quer que ele continue existindo e evoluindo e crescendo, agora, por exemplo, com a versão em vídeo e tudo mais, tem o link do nosso financiamento coletivo, catarse.me/Kitsune_da_semana. E você pode mandar e-mails para comentar esse podcast em leokitsune@gmail.com, mas se você for um dos nossos colaboradores no Catarse, você entra pro nosso Discord, que a gente discute bastante, tem uma comunidade muito legal. Eu estou sempre lá conversando com o pessoal no Discord, e os comentários do pessoal do podcast no Discord eu leio no podcast também, ok? Então muito obrigado a todo mundo que já apoia. Considere apoiar você também e ajudar a gente a continuar com o projeto do Kitsune da Semana. Lembrando também que o Kitsune da Semana é uma parceria com a Akiba Station. Nós estamos gravando aqui na loja da Akiba Station, na nova loja da Akiba Station, na rua Tomás Gonzaga, na Liberdade. Já tem uma outra unidade no Sogo Plaza, também na Liberdade. Então, se você for de São Paulo, você pode visitar a loja da Akiba Station. Tem um monte de figures, um monte de gacha, tem mangá, tem de tudo na Akiba Station. Esse espaço aqui tem um andar de cima que tem campeonato de card game, é bem legal o espaço novo. Se você não é de São Paulo, mas você ainda quer comprar figures, você é um colecionador, o melhor lugar pra você comprar é na Akiba Station, porque tem de tudo nesse negócio. Eles atendem direto no Instagram. Então vão lá no Instagram, que está aqui embaixo no vídeo, também tem o link na descrição do podcast. Muito obrigado, Akiba Station, muito obrigado aos apoiadores do Kitsune da Semana, e vamos pro podcast. Vamos lembrar vocês novamente, o Kitsune da Semana é o meu projeto do podcast que existe já há uns 4 anos. Este no Spotify é o podcast número 170. E esse episódio é continuação de uma série que inclusive foi votação dos apoiadores, viu? Os apoiadores votaram pra eu fazer uma série de podcasts fazendo review do Naruto inteiro. Esse é o começo do Shippuden, entre aspas, né? Porque no mangá não tem a distinção Naruto e Naruto Shippuden, é tudo contínuo Naruto. E eu já fiz podcasts da fase Narutinho, da fase Naruto clássico criança. Então eu acho que eu fiz 4, se eu não me engano, episódios cobrindo dos volumes 1 ao 27. Você pode ouvir tudo que eu já comentei e talvez seja até aconselhável, depois vocês vão lá e voltam e ouvem os outros podcasts, porque muitas das coisas que eu vou falar aqui, não posso quebrar o boneco do Akiba Station. Muitas das coisas que eu vou comentar aqui nesse episódio são continuações do raciocínio que eu venho evoluindo e venho continuando desde o primeiro podcast do Naruto. Coisas que eu penso sobre Naruto. Principalmente a ideia dos temas que Naruto está trabalhando e de como a história vai mudando e de que história está sendo contada e que história não está sendo contada em Naruto. Vamos lá, a gente vai falar aqui neste episódio dos volumes 28 a 31. É o primeiro arco do Shippuden, é o resgate do Gaara. É só o resgate do Gaara. Eu tava pensando até em fazer esse episódio até o encontro com o Sasuke, mas aí eu achei que ia ficar duas coisas muito díspares em um episódio só, e eu deixei pra um episódio dedicado ao arco que tem o novo time 7 com o Sai, e aí depois eles vão ver o Orochimaru de novo e tal. É mais interessante falar desse arco aqui isoladamente. São 4 volumes,
É a volta do Naruto depois de 2 anos treinando com o Jiraiya. Roupinha nova, jaquetinha preta. Infelizmente eu tenho que dizer, o design do Naruto no Shippuden é melhor do que o Naruto criança. Eu acho que tem uma... Agora a gente começa a sentir a mudança da arte do Kishimoto. E a arte do Kishimoto vai ficando cada vez mais limpa. E isso tem prós e contras. A arte do Kishimoto no começo do Naruto é muito mais rica. É muito mais cheia de vitalidade, sabe? Tem muito... Você pega... Eu comento isso nos primeiros podcasts. Você pega uma influência de Katsuhiro Otomo e de Taiyo Matsumoto na arte dele. Parece uma coisa meio Tekken Kinkrit de fantasia. Que você tem um elemento de fantasia, mas tem um elemento urbano em Naruto que é muito mal trabalhado na história. É mais uma estética. Esse arco, por exemplo, eles têm comunicadores Bluetooth. Não é Bluetooth, né? Acho que deve ser rádio. E toda coisa tecnológica em Naruto me dá nervoso. É sempre muito esquisito. Você vê os caras, tipo, os caras tão de chinelinho, tão de arminha, de estrelinha ninja. Aí fala, não, a gente tem aqui, os inimigos estão no alcance do nosso rádio. E aí eles colocam um fonezinho com um negócio no pescoço, com um transmissor aqui. É estranho. Mas enfim, tem esse elemento urbano e a arte dele brinca muito mais com perspectiva e tal. Muito mais em abertura de capítulo. Mas enfim, essas características vão mudando. E vai ficando cada vez mais limpo. E tem os seus prós e contras, muito mais contras do que prós. Mas é uma arte limpa, é uma arte boa no geral. E isso se reflete no design dos personagens e das roupas deles. Algumas são normais, algumas eles meio que erram. E eu acho que o Naruto eles acertam. O design do Naruto criança reflete muito mais a riqueza de detalhes e cores do começo da arte do Kishimoto. É um laranja com azul, é muito mais forte e tudo mais. Mas eu sou um cara do minimalismo. Eu gosto de minimalismo, eu gosto de menos. Então eu gosto mais da roupa dele laranja e preto do que laranja e azul. É uma coisa minha. E ele também é desenhado com uma... Não sei. O Naruto tem uma cara menos irritante. Mas essa coisa do Naruto ter uma cara menos irritante... E eu acho que a aura do Naruto vai gradativamente mudando, porque agora ele começa a mudar a abordagem da história. E isso, pra mim, é o ponto principal do que a gente vai trabalhar nesse episódio. Mas vamos lá, vamos pegar um resuminho do ponto que a gente parou e do que vai acontecer nesse trecho do podcast, nesse trecho do mangá. Esse é o volume 28. O Shippuden começa no 28, o clássico acaba no 27. O 27 tinha o Kakashi Gaiden, né? Kakashi Gaiden, que é o flashback do Kakashi e do Obito e tudo mais. E antes disso, você tem a luta do Naruto com o Sasuke e o Naruto perde tanto a luta quanto o Sasuke. Ele deixa o Sasuke ir embora. Ouçam o meu podcast, eu acho que esse momento é, de longe, o melhor momento de todo o mangá do Naruto. Eu acho que é muito difícil. Obviamente que parte dessa experiência aqui do podcast é eu relembrar Naruto, porque eu não tenho de cabeça todo o Naruto, mas de memória, eu não consigo me lembrar de nenhum momento que se equipare em qualidade de quadrinização, qualidade de estofo temático. É um dos momentos mais ricos, tanto no storytelling do Kishimoto, quanto na narrativa de Naruto como um todo. Nada em Naruto, mais uma vez, de memória, nada em Naruto vai chegar nesse pico que é Naruto versus Sasuke no Vale do Fim. Mas esse é o ponto que a gente para a história. O Naruto perde, ele volta pra Konoha, você tem esse momento de derrota, de todo mundo pensando, pô, a gente tinha uma missão e a gente falhou nessa missão, não deu, nós falhamos como ninjas, e esse é um momento de derrota, tem uma quebra, tem o flashback do Kakashi, e agora ele volta 2 anos depois. Até o fim desse podcast, se você tá ouvindo só em áudio, você não sabe do que eu tô falando, mas até o fim desse podcast eu vou quebrar esse boneco do Naruto, sem querer, e eu vou ter que pagar esse boneco do Naruto. Eu espero que eu não faça isso, eu não quero comprar esse boneco do Naruto. Se você quer comprar, você vai no Instagram da Kiba Station, você compra o souvenir boneco do Naruto quebrado do Kitsune pra me ajudar, ok? Vamos lá. Então o Naruto volta dos anos de treinamento deles, os 2 anos, eu acho, de treinamento dele. E ele volta, ele vê que ele não é... Ele é o único que não é Chunin, né? Ele não fez exame Chunin e tal. Tem umas brincadeiras com isso, etc. E enquanto isso, a gente vê movimentações da Akatsuki. A Akatsuki vai para Sunagakure, que é a Vila da Areia do Gaara. O Gaara já é
Kazekage, né? Que é o termo? Que ele não é Hokage, que o Hokage é da folha. Eu acho que ele é o Kazekage. E eles querem pegar o Gaara, porque o Gaara é um Jinchuriki. Ele tem um monstro dentro de si, assim como o Naruto. E eles conseguem sequestrar o Gaara. Nesse meio tempo, o Kakashi tinha falado pro Naruto que o Naruto e a Sakura são agora parceiros, né? Eles são um time como iguais e não como um professor com os alunos. Eles são como iguais. E eles iam pra alguma missão merda que nunca é falado direito o que é. Mas como eles recebem o Corvo e é uma emergência, eles são imediatamente mandados pra chegar lá em Sunagakure e pegar informações e voltar. Essa é a missão deles. Só que aí, nesse meio tempo, eles acabam lutando com a Akatsuki, o Deidara e o Sasori. Tem mais uma luta com o Sasori, então tudo que a gente vai cobrir aqui é a luta com o Itachi, tem luta com Tubarão, que eu esqueci o nome, e tem brevemente um trecho de luta contra o Deidara, mas o grosso do arco é a luta contra o Sasori. Esse é o bagulho. E aí vence o Sasori, etc, etc. Vamos falar primeiro do que acontece nesse arco, de como ele se desenvolve. Ele é bem curtinho, ele é bem objetivo. Eu ainda tenho os meus problemas mesmo assim. Como vocês devem saber, eu não sou um grande fã de Naruto, ok? Mas enfim. Para começo de conversa, eu tive que voltar e reler. Eu li agora, e aí eu tive que voltar e reler o começo desse arco para entender exatamente por que o pessoal de Konoha está nessa missão. A desculpa para isso é razoável. Eu vou colocar nesses termos. É uma desculpa razoável, plausível. Vamos colocar assim? É plausível que a história se desenvolva dessa maneira. Porque a ordem da Tsunade é uma ordem ok. Que eles recebem a notícia de que a Akatsuki está se movimentando e sequestrou o Kazekage. E ela dá a ordem, ela muda a missão na hora e fala: vocês já tiveram envolvimento com a Akatsuki, as questões Akatsuki já são pertinentes ao Naruto. É mais um daqueles casos que talvez simplesmente não devesse envolver o Naruto nisso, envolver outras pessoas, mas a ordem é de ir lá e pegar a informação e trazer um relatório de volta, para manter o controle do que está acontecendo em relação a Akatsuki. Isso é ok. Eu acho isso ok, eu acho plausível, porque a gente tem que lembrar que as coisas têm que funcionar dentro do seu próprio mundo, né? E é muito difícil brigar com essas coisas, com o funcionamento interno do mundo de Naruto, com os fãs de Naruto, sendo eu, primeiro, um não fã de Naruto, e segundo, uma pessoa que não tem nenhuma memória de nada. Minha cabeça parou de funcionar faz muito tempo. Eu só consigo fazer esse podcast porque eu li 4 volumes de Naruto ontem. E aí eu tô gravando hoje. Que eu esqueci todo o resto. Eu já esqueci os 27 volumes anteriores, quase. Infelizmente sou assim. Enfim. Mas é difícil de eu brigar com as pessoas, mas eu fico muito pensando nessa questão, e eu falo isso bastante nos outros podcasts. Eu tenho um certo problema com a maneira como o mundo de Naruto é apresentado. E, por exemplo, as questões de o que faz um Hokage e como a Vila Oculta funciona dentro do macro da política de Naruto. E às vezes eu fico muito pensando em como eles, em Boruto, eles fazem o Naruto ser um Hokage que é só assinar papel, mas como um comentário sobre o Naruto, sobre o sonho dele de ser Hokage e a questão dele ser pai e dele não ser um pai presente. É muito mais usado pra isso. Só que aí você bate com o resto dos Hokages, nenhum Hokage tá eternamente assinando papel, né? De memória também, talvez tenha uma cena do Kakashi assinando papel, sabe? Mas no geral, o trabalho dos outros Hokages parece muito menos burocrático do que eles mostram o Naruto no futuro. E a gente tem que lembrar que o Hokage é tipo um general, né? Ele é um general que comanda tropas. É sempre muito estranho, porque comanda tropas em missão que podia chamar mecânico e encanador e não ninja, soldado. Mas enfim. De qualquer forma, eu fico muito pensando, tipo, por que ela mandou esse pessoal? Mas a ordem dela é plausível. Tudo bem. Quando eles chegam lá, eles chegam num estado de Sunagakure, que está o pessoal do portão, porque é foda, né? Konoha parece uma cidade. E é uma das coisas que eu sempre fico muito confuso.
Ah, a Vila Oculta da Folha. Por que tem uma cidade funcional em Konoha? Não era pra ser tipo uma fortaleza? Ou um quartel-general? Porque tem o resto do País do Fogo. Aí tem uma cidade dentro do lugar que é apenas a Vila de Ninjas. Enfim. Sunagakure parece mais uma fortaleza. Mas é mais por força de, e isso é muito importante nesse trecho pra mim, mais por força de o Kishimoto fazer alusão à ideia da existência dos outros países sem necessariamente trabalhar a existência desses lugares como lugares de verdade. A maior parte dos outros lugares que não são Konoha em Naruto não tem vida de verdade. Falta vida. E Sunagakure é sei lá, um estereótipo de vila no deserto que parece que todo mundo vive em oca, vive em iglu de terra, sabe? É um bagulho completamente sem vida. Mas eles chegam lá e tem aquelas tropas do portão de Sunagakure, todo mundo morto, e o Kankuro, o cara dos bonecos. O Kankuro, ele também foi vencido. E eles estão correndo pra ver se eles conseguem desenvolver um antídoto pro veneno e tudo mais. E aí chega o trio, chega Naruto, Sakura e Kakashi, e a Sakura fala que vai curar esse veneno do Kankuro, e eles pedem pro Naruto salvar o Gaara. O Kankuro olha pro Naruto e fala, salva o Gaara. O Naruto fala, não se preocupa, esse é o meu jeito ninja, tô certo! E aí ele vai salvar o Gaara. E a única pessoa da vila que vai ajudar eles é a véia, é a Chiyo. Especificamente porque o Sasori é o neto dela. E essa é a parte que me pega. Porque, primeiro, que essa não era a ordem deles. E segundo, que por que a Vila da Areia não tem mais ninguém pra mandar? Por que a Temari não foi? Tem uma ordem. Não, a Temari vai ficar no portão pra assegurar as nossas fronteiras. Sabe, por que a Temari não foi? Eles não têm mais nenhum ninja. É uma coisa que me pega um pouco. É bobagem. Eu não gosto de fazer o tipo de crítica que é mas isso não faz sentido, well, actually... Eu não gosto. Mas tem um pouco disso que eu olho e falo, porra, mas a história tá forçando a barra pro Naruto fazer parte disso, né? Talvez, numa maneira mais lógica de contar essa história, talvez o que deveria acontecer era Konoha receber a informação de que o Gaara morreu. E só. Eles não vão fazer parte da missão, eles falam, o Gaara foi sequestrado pela Akatsuki e ele morreu. E aí eles vão investigar a Akatsuki. E aí você tem a notícia que, o Gaara foi sequestrado, acharam o corpo dele vazio, morto, e várias das tropas que foram enviadas de Sunagakure também, todo mundo foi morto. O Kankuro chegou envenenado, a Temari foi vencida, os outros ninjas sem rosto foram todos mortos. Eu realmente me pego um pouco o fato de que a história tá forçando a barra para que o Naruto se envolva com a história. Para que tenha uma história com o Naruto. Isso é o de menos, ok? É o de menos. A parte que eu acho interessante desse arco é que esse é um arco bastante saga de Hades no Cavaleiros. No sentido de, essa é a história dando pro leitor o que ele quer. Porque o pessoal... Porque a Akatsuki é os Cavaleiros de Ouro no sentido das 12 casas. Tipo, eles são os caras mais cool de Naruto. Todo mundo gosta dos mantos da Akatsuki. Eu estou gravando este podcast na Liberdade. Então eu estou gravando este podcast no reino do otaku com roupinha da Akatsuki. Na minha época, quando eu ficava aqui à toa na Liberdade, fazendo nada na frente da estação de metrô, o que tinha de gente que tava tipo de calça jeans e tênis preto olímpicos e mochila e o manto da Akatsuki, não tá escrito. Sempre ficava muito feio, porque é sempre um tecido vagabundo, né? E o cara coloca a mochila por cima e você olha embaixo e tá com a calça jeans velha e o tênis preto da Olímpicos. E a ilusão não existe, porque o cara tá usando aquilo como se fosse uma jaqueta, né? Mas o manto da Akatsuki é o bagulho que todo mundo ama. E já teve uma luta com o Itachi. E o Itachi é um personagem muito cool. Kisame é o nome do tubarão. Yes, lembrei. Mas enfim, esses caras são os caras que todo mundo gosta. Todo mundo acha super legal. Então, esse é um arco que tá dando pro leitor o que ele quer.
Até quando não necessariamente deveria haver essas lutas. Porque quando você percebe o que tá acontecendo, você tem uma luta do Itachi e do Kisame que eles não estão lá. Eles não estão lá. É só porque, especificamente, eles queriam, o Kishimoto queria fazer uma luta do Itachi com o Naruto. Acabou de ter uma luta do Itachi com o Naruto. E todo mundo ficou, oh, que foda o Itachi, tá que legal. Então é fanservice. É fanservice. Nesse momento, a luta do Itachi e a luta do Kisame é fanservice. É um fanservice ruim? Não. É um fanservice legal. A luta é legal. Essas lutas, principalmente a luta do Itachi e a luta do Kisame, são lutas boas. O bagulho todo do Naruto tentar fazer o máximo possível pra não cair no Sharingan, não cair no Genjutsu, os truques que o Naruto emprega pra isso, o esforço do Kakashi. Aqui começa, inclusive, a parte do Kakashi ser muito menos impressionante do que a gente criou a ideia na cabeça, porque agora toda a luta do Kakashi vai ser ele usando o Sharingan e aí drenando completamente o chakra dele e ele não conseguindo mais lutar. Toda a luta do Kakashi é isso. Ele faz um bagulho com o Sharingan. Eu tô muito cansado. Não dá mais. Isso drena todo o meu chakra. E aí ele é retirado da luta. A luta da hora mesmo é a luta do Guy. Toda a luta do Guy, assim como toda a luta do Rock Lee, é da hora. Não tem jeito. São os personagens mais legais de Naruto. O Rock Lee tinha que ser o protagonista. Vocês podem argumentar o que vocês quiserem. É o personagem mais legal de Naruto, junto com o Shikamaru. E o Rock Lee é um personagem muito mais interessante do que o Naruto. E toda a luta dele é legal. E toda a luta do Guy é legal. O Guy lutando com o Kisame... Kisame? Eu já tô duvidando de mim, você viu? Começo do podcast eu não lembrava. Aí eu lembrei. Aí agora eu tô duvidando. Esse é o nome dele? Eu não sei. O Cara Tubarão. A luta dele com o Cara Tubarão é muito da hora. Eu gosto. Bastante. Então essa parte é muito... Vamos ter luta com o pessoal que todo mundo gosta. O pessoal tá na expectativa pra Akatsuki, o pessoal tá na expectativa pra mais Itachi. Então vamos dar pro povo o que o povo quer. É que nem todos os spin-offs de Cavaleiros do Zodíaco. Ah, o pessoal gosta de Cavaleiro de Ouro? Então vai ter Cavaleiro de Ouro. É isso que vai ter. Então ele foi lá e deu Cavaleiro de Ouro pra todo mundo no começo do Shippuden, ok? O Deidara é um personagem que começa a ficar interessante. A construção dele, ele tem personalidade, sabe? Tem alguma coisa de interessante. Eu tenho pra mim que o Kishimoto, as ideias dele meio que acabaram, sabe? Porque ele criou a duplinha Deidara e Sasori pra eles fazerem o contraste das visões de mundo deles sobre arte. Eu acho que eles tiveram... Eles, né? O Kishimoto teve essa ideia de contrastar esses dois caras e a ideia meio que parou por aí. Mas pelo menos o Deidara tem uma personalidade interessante, uma persona interessante. O poder dele é legal visualmente. O poder dele é um dos primeiros indicativos da nova limpeza da arte do Naruto, porque os bonecos dele são todos limpos, né? É tudo branco e limpo e linhas angulosas. É bem clean, é tudo muito clean. É um poder bem nova arte do Kishimoto. E ele é interessante. E como ele começa a ser construído pra história, você tem esse primeiro momento de você ficar de olho, tipo, pô, esse Deidara ele vai voltar. E você fica na expectativa de quando ele vai voltar. Ele é um personagem divertido. O meu grande problema com esse trecho é o Sasori. Eu tenho pra mim que o pessoal só gosta do Sasori porque ele é um Shota bonitinho. Ele começa com um boneco feio, e aí tem uma das revelações que mangakás mais gostam de fazer, que ele começa com um bicho feio, aí tira a máscara e é um menininho bonitinho. Todo mundo... o Demon Slayer faz essa porra. Com o cara do Javali, que eu nunca lembro o nome. Inosuke? Ou Inosuke é o elétrico? Eu não lembro agora. Eu acho que é Inosuke. Mas o moleque do Javali. O moleque do Javali é uma revelação muito Sasori. Ele é monstruoso, ele grita, ele é sem educação. E aí tira e ele parece uma menina de tão bonitinho. Sasori é a mesma coisa. Todo mundo gosta do Sasori por causa disso. Porque tirou o boneco feio e tem um menino bonitinho com um cabelinho ruivinho, bonitinho. E é isso. Essa é a graça do Sasori. O Sasori não tem mais nenhuma graça além disso.
Esse trecho tem a tal da luta da Sakura e é o momento da Sakura em Naruto. O momento da Sakura em Naruto. E eu tenho que contestar esse momento, ok? Porque vamos lá, se você está vendo isso aqui apenas pelo vídeo e não ouviu os meus outros 4, se eu não me engano, podcasts de Naruto, eu fiquei fazendo um policiamento, sabe? Uma inspeção periódica da Sakura. O meu relatório periódico da presença de Sakura na história. A Sakura é um bagulho impressionante pra mim do quanto o Kishimoto ele se esforça pra colocar a Sakura em posições de irrelevância. É um bagulho muito engraçado, muito esquisito e muito engraçado. Parece um esforço proposital. Não é uma história que ele criou poucas personagens femininas e aí essas personagens femininas ele meio que deixa pra lá, porque tá focado nos homens. Parece que ele cria os momentos para que a Sakura perca a importância. É muito estranho. Como, por exemplo, o fim do clássico, que tem o momento em que tá todo mundo tentando se recuperar para a próxima missão e tal. E mais uma vez você vê a Sakura e a Ino só olhando pros homens. Que é isso que as mulheres fazem nessa história. Elas olham para os homens e comentam o que os homens estão fazendo. E aí todo mundo usa esse momento da Sakura lutando contra o Sasori junto com a Chiyo e falar que esse é o momento mais foda da Sakura. E eu não gosto dessa luta. Pra começo de conversa, eu não gosto dessa luta. Eu acho que o fato de eles terem esses bonecos, e eles terem esses bonecos por invocação, por pergaminho de Kuchiyose no Jutsu, invocando um monte de bonequinho, é sempre meio fraco. Ah, eu tenho esse boneco. Não, agora eu tenho outros 2 bonecos. Agora eu tenho outros 7 bonecos. Agora eu tenho outros 25 bonecos. Sabe, toda hora tem uma surpresinha de alguém pega um pergaminho e puff! E aí aparece mais 2 bonecos. Ah, porque eu tenho o boneco do Kazekage antigo. Ah, mas eu tenho o boneco dos seus pais. Ah, mas agora eu tenho o boneco de um monte de gente. Sabe? Sempre acho meio fraco. Eu acho que parte da memória das pessoas, a memória forte das pessoas com essa luta, deve vir do anime. Eu vi trechos muito tempo atrás, eu tenho uma memória meio vaga disso. Eu vi trechos dessa luta animada em Naruto Shippuden. E se eu não me engano, é uma animação muito da hora. A Chiyo usando a Sakura de boneco lá com os fios de chakra e jogando ela pro lado e jogando ela pro outro. De memória, parece, na minha cabeça, que esse é um momento muito foda. Muito foda. Muito bem feito, muito bem animado. Eu acho que deve ficar na memória, tipo, caralho, tem aquele momento daquela luta foda com a Sakura. E deve ser muito isso. A luta foda da Sakura é porque é Sakuga. Sabe? Sakuga de lutinha bem feita. Porque quando você pega no mangá, é meio sem gração. Mas ele é mais sem gração por conta dos elementos envolvidos. Dos personagens envolvidos. Porque você tem 3 personagens nessa luta que apenas uma personagem é interessante. Que é a Chiyo. A véia Chiyo. Ela é uma personalidade com uma personalidade cativante. A transformação pela qual ela passa no arco é interessantíssima, porque ela começa com um foda-se. E ela vai gradativamente percebendo que o foda-se dela, essa apatia dela com o estado atual das coisas, é culpa dela, que as ações dela no passado deram início pra bola de neve que deu em tudo que tá acontecendo naquele momento, e ela se vê numa posição de tentar consertar os erros do passado dela. Então você tem vários momentos do comportamento dela, sabe? Você tem ela é divertida. Ela tem aquele foda-se dela e ela é meio que... Ela brinca, ela faz piada. Ela é uma personagem divertida. Fora que, visualmente, eu gosto muito da presença da Chiyo como uma velhinha, uma senhorinha lutando. Tipo,
ela usa um coquezinho assim, aí ela solta o coquezinho e o Kishimoto consegue fazer um desenho dela com o cabelo solto, a primeira vez que ela solta o cabelo, e ela tá muito badass. Tá muito da hora. Você vê, pô, essa véia é foda. Eu não quero uma figure do Naruto, eu quero uma figure da Chiyo. A Chiyo é uma personagem interessante. Aí você tem a Sakura. E a Sakura quase não importa. A Sakura sobrou. E esse foi o momento que o Kishimoto... Essa foi a maneira que o Kishimoto criou, bolou, de fazer com que a Sakura se envolvesse em algum momento. Ah, porque o Naruto e o Kakashi foram lutar com o Deidara em outro canto e o Deidara foi embora. Ah, porque os outros 4 que chegaram, o Gai, o Neji, o Lee e a Tenten, eles também estão em outro canto, lutando com umas réplicas. Nem vai mostrar essas lutas. Vai mostrar que tem... pra dar desculpa pros caras não tá lá. Porque é foda. Realmente, toda vez que a Sakura está perto de uma luta que envolve o Naruto e antes, né, o Naruto e o Sasuke, ela não faz nada. O Kishimoto não consegue criar uma maneira, porque ele não criou nenhuma técnica pra ela, nenhuma característica de luta dela que seja interessante. E ele meio que não faz. Ele não sabe o que fazer e ele deixa ela no canto. E ela fica no canto. Quando ela tem uma luta que é só dela, ela não tem nada de especial na luta. Todas as técnicas dela são básicas. Esse é um comentário que os personagens fazem. Ela só está usando técnicas básicas de escola de ninja. E aí, nesse ponto, ele criou o negócio da Sakura ser forte. Ela treinou com a Tsunade, e agora a grande técnica dela é socão. Então, ok. Ela tem um socão. Então agora a gente vai ver a Naruta. A Naruta é foda. A Sakura dando socão. E ela dá socão. Sabe? Ela é usada como um boneco pela Chiyo pra dar socão aqui, dar socão ali. É isso que ela faz. E é foda porque eu sempre achei essa transformação da Sakura muito estranha. Essa transformação da Sakura faz muito pouco sentido pra tudo que a gente via. Eu acho que a graça é o contraste. Antes você tinha a Sakura muito básica, ela usava técnicas básicas, jogava kunai e tudo mais. E agora você tem essa menina delicada, bonitinha, que sempre foi preocupada com aparência e tudo mais, dando socão. Funciona nesse sentido. Eu fiz um react uma vez de um vídeo do Bruno Bandeira. Vai estar nesse canal, você pode procurar nos vídeos desse canal. Eu fiz react do Bruno Bandeira e era tipo, mistérios que foram deixados pra lá, coisas abandonadas por Naruto. E tem uma coisa que é, o negócio da Sakura fazer genjutsu. E que nunca foi... O vídeo dele é muito menos sobre coisas abandonadas e muito mais sobre coisas que não foram desenvolvidas em Naruto, né? E esse negócio, agora que eu li a sequência toda pra chegar nesse ponto, é pior do que não ser desenvolvido. Porque o negócio da Sakura sempre foi... Ela é uma aluna aplicada. Ela é, como eu já falei em outros podcasts, ela é funcionalmente a Hermione. Porque o trio do Naruto é muito um trio Harry Potter. E no caso, o Sasuke é mais o Harry. E o Naruto é mais o Ronnie. E eu tô fazendo essa comparação pra você entender o básico do básico. Eu não gosto de Harry Potter, eu li um livro só. Eu quero que Harry Potter se foda. E eu torço muito para a prisão da J.K. Rowling no Cabo Sunion, onde Canon ficou preso depois de se voltar contra o santuário. J.K. Rowling ficar atrás das grades com a maré subindo. Porque as pessoas trans me colocaram aqui. É isso que eu torço pra ela. Eu quero que Harry Potter se foda. Mas essa dinâmica do trio é uma dinâmica muito básica. E é uma dinâmica que coloca a função da menina com a função mais básica possível da ideia do que é uma menina para o homem. O que é estranho quando você pensa que ela fez isso, ela escrevendo uma mulher, né? No Harry Potter. Que é tipo, ela é certinha e chata. Todo mundo quer se divertir. E ela não quer fazer ninguém se divertir. Porque ela é chata. E ela faz as coisas dentro das regras. Essa era a única característica da Sakura até esse ponto. Ela era uma boa aluna. E ela sabia fazer bem o básico. E ela sabia controlar bem o chakra. Ela era boa nessas coisas. Aí na virada do clássico pro Shippuden, ela vira a aluna da Tsunade. E agora ela tem duas características. Finalmente!
Finalmente o Kishimoto criou duas coisas pra ela ser. Ela é médica e ela tem o socão. E aí é muito engraçado quando você tem aquele quadro do Kakashi falando, porque a Sakura sempre foi muito adepta do Genjutsu. Hã? A Sakura foi adepta do Genjutsu? Quando? Em que quadro a Sakura foi adepta do Genjutsu? Quando ela fez qualquer Genjutsu? Até onde eu sei, ela teve que lutar contra o Genjutsu da Ino. E ela soube quebrar o Genjutsu de certa forma. Por força de ela ter, sei lá, bipolaridade na cabeça dela. E ela é border. E ela tem uma outra Sakura na cabeça dela com quem ela conversa de vez em quando. E essa outra Sakura é mais forte do que ela e quebrou a Ino por dentro. Mas nunca houve isso. Nunca existiu. Ele nunca colocou efetivamente na história. E ele nunca colocou efetivamente na história porque ele nunca colocou nada da Sakura efetivamente na história. Então o que você tem é a Sakura. Agora ela tem duas características. Ela sobrou nessa luta. Ela é usada pela Chiyo pra dar socão. Essa luta não significa praticamente nada para a Sakura. Ela está lá porque o Kishimoto fez de tudo pra criar uma situação onde só ela pudesse lutar. E aí ela lutou. E a luta nem é dela. Ela é usada como ferramenta pela Chiyo. Então é a luta da Chiyo. Muito mais uma luta da Chiyo do que uma luta dela. Então eu não consigo ver esse momento como um momento da Sakura. Pra você usar esse momento como, nossa, esse foi o momento que a Sakura brilhou, você tem que forçar muito a barra ou gostar muito de animação bem feita de lutinha em anime. É muito fraco pra mim. Mas o maior problema, de longe, o maior problema desse arco é o Sasori. Porque o Sasori, ele é um nada de personagem. Ele é um vilão prototípico. Até o fim da luta, a história vai... Sabe, a quadrinização do Kishimoto vai martelando. Ele cria, só no espaço dessa luta, ele cria um balancinho do Naruto para o Sasori, que ele repete várias vezes, no espaço 2 volumes. Que é o Sasori com os pais. E aquela sequência do Sasori criança, e tem os pais, aí os pais morrem, aí os pais viram um boneco, e aí ele tá sozinho. Então ele vai criando essa história de que o Sasori foi abandonado... É muito vago. O Sasori perdeu os pais e ficou doido? Sabe? O Sasori não se explica direito e ele é muito mais usado também como um exemplo dos erros do passado da Chiyo e da geração passada, das gerações passadas. Porque isso é um tema muito trabalhado nesse trecho. Mas ele, como personagem, ele só continua sendo um vilão mau. Que gosta de ser mal, porque é legal ser mal. É muito isso o Sasori, sabe? Pra ele é legal ser mal. E você nunca entende o Sasori como pessoa, como personalidade. Ele nunca fica interessante como presença. O máximo que ele tem de interessante é que ele é bonitinho e ele tem os bonecos, sabe? É bem qualquer coisa. Bem qualquer coisa. Então, esse é o maior problema dessa luta. É que você tem um trio de personagens onde 2 deles são fraquíssimos e uma, pelo menos, tá sendo, usada muito fortemente como desenvolvimento dos temas de Naruto nesse ponto. Então, tem isso. Esse é o grande problema pra mim desse ponto da história. Que é a falta de relevância da luta, sabe? Pra quem está lutando e pra gente. A gente tá vendo 2 personagens novos e a Sakura enfiada ali e a luta acaba. Sei lá. Mas essa luta é inserida num ponto em que Naruto começa a mudar de paradigma. Ele começa a simplesmente mudar tudo o que ele está contando para contar uma outra história. E isso pra mim é uma discussão muito mais interessante. É isso que a gente vai falar agora. Depois de você pensar em Naruto como um todo, tem uma característica desse mangá que eu sempre achei interessante até certo ponto, que é o fato de que o clima do mangá Naruto é muito um clima de você tá vendo uma história com H maiúsculo, sabe? É uma mitologia, é uma lenda. O Naruto é um personagem de uma lenda. É como se você estivesse lendo a Odisseia ou a Ilíada, e aí você tá lendo em detalhes a vida completa do Aquiles.
em 70 e tantos volumes de mangá, sabe? Essa é a história de Naruto, esse é o clima do Naruto. Mas ele não é sempre assim. Lendo agora o mangá, os primeiros 27 volumes não tem exatamente esse clima. Aí você tem a virada do time skip e o mangá, e principalmente pra mim, de um jeito muito esquisito, os personagens dentro do mundo de Naruto já estão olhando pro Naruto de fora. Já estão olhando, falando do Naruto de uma maneira mitologizada. Isso é um ponto que eu acho muito curioso e esquisito nesse trecho. Porque o mangá, a história de Naruto, né, o roteiro de Masashi Kishimoto mitologizar o Naruto, eu acho ok. Eu acho normal. Por exemplo, lá no começo, quando o Naruto tem o negócio da ponte, que tem a luta do cara da espada grandona, que eu já esqueci o nome também, mas ele é muito da hora. E tem o menino... Enfim, vocês sabem o que eu tô falando. Tem aquele trecho da ponte, o arco da ponte. Esse arco da ponte, ele é um exemplo perfeito de você mitologizar um personagem através do seu roteiro, sem fazer com que os personagens daquele mundo estejam mitologizando ele também. Que é o fato, por exemplo, de o Naruto conseguir solucionar aquilo daquele jeito Naruto. Tem a luta e tudo mais, mas tem uma empatia, tem um processo de estabelecer ligações com os personagens, tanto com o menininho quanto com os inimigos. E no fim das contas ele consegue vencer e eles fazem a ponte Naruto. E isso é um bagulho muito inteligente, que é você já começar a fazer essa ideia de que o Naruto cria pontes através da literal metáfora na sua cara de uma ponte chamada Naruto. Ele tem a ponte Naruto simbolizando esse personagem que cria pontes. É isso que o Naruto faz. Ele cria pontes. Depois isso é meio esquecido, porque a história começa a falar de outras coisas. Começa a ser muito mais o gênio contra o esforçado e as questões mais pessoais do passado do Sasuke e da infância do Naruto e das comparações, a comparação da infância do Naruto com a infância do Gaara e essas coisas tem a ver com empatia e tal, mas são coisas um pouquinho menores. E aí você tem esse trecho. Esse trecho do mangá, ele começa com vários personagens fazendo vários recaps mentais, sabe, nas conversas de um com o outro. Eles começam a recapitular a história até aquele ponto. E você tem um discurso do Gaara. E o discurso do Gaara é um discurso grandioso sobre como o Naruto fez ele mudar. Você tem depois o Kankuro, o Kankuro, na cama do hospital, lembrando do discurso do Gaara. E ele também colocando Naruto lá em cima. Você tem o Kakashi falando pra Chiyo sobre como o Naruto tem um superpoder especial, que é fazer amigos, fazer pessoas virarem amigas dele automaticamente e tal. E isso me fez pensar, porque os personagens já estão olhando pro Naruto como essa figura especial. O Naruto é uma figura muito especial. Mas eu não consigo ver o Naruto dentro daquele mundo como uma figura especial até aquele ponto. Mesmo para aqueles... Pro Gaara tudo bem. Pro Gaara tá perfeito. Mas pro Kakashi, eu fico muito pensando que grandes coisas aconteceram pro Naruto ser essa figura especial, que ele tem esse poder mágico de empatia. Ele teve esse poder mágico de empatia com o menino da ponte e com o Gaara. Mas o Gaara também é um momento que eu fico muito pensando, quem viu aquelas conversas? Eles não estavam em cima de monstros gigantes no meio da floresta? De memória, né? Talvez seja um problema meu. Quem viu essa conversa? Pra ver que foi solucionado através dessa empatia do Naruto. São coisas que eu fico pensando que eu não consigo muito localizar na minha cabeça. Principalmente se você parar pra pensar no ponto que essa história parou. Porque a última coisa a acontecer antes do time skip foi uma derrota. E uma derrota especificamente desse poder do Naruto. No maior momento onde o mundo precisava que esse poder do Naruto funcionasse, ele não funcionou. E assim, eu gosto da fase clássica terminar nesse momento de derrota.
Tem vários quadros deles derrotados, assim. O Shikamaru percebendo que ele foi o líder de uma missão e não conseguiu fazer a missão dar certo. O Naruto pensando em como ele falhou, em como ele decepcionou a Sakura, etc, etc. É um momento de derrota. A história não deixa essa derrota respirar direito. Não deixa a gente sentir o peso dessa derrota. Porque corta disso pra um flashback e depois passa 2 anos. Então você não vê exatamente... Isso é uma coisa que eu tenho que trazer que o pessoal do meu Discord, depois que eu fiz o último podcast do Naruto Clássico, apontou pra mim. E eu achei um apontamento interessante. A gente não tem o respiro dessa derrota. A gente não tem o Naruto trabalhando internamente essa derrota. Porque já passou 2 anos. Ele já meio que trabalhou ou não exatamente trabalhou essa derrota. Ainda tem uma mágoa dessa derrota, mas a gente não vê o peso disso. Porque pula no tempo. E aí passou. E esse foi um momento que especificamente esse poder dele falhou. E logo depois de a gente não ver os personagens lidando com essa derrota, você já tem outros personagens apontando pro Naruto e falando, olha como ele é foda e mágico. E olha como ele é foda e mágico, justamente no bagulho que ele tinha que ter feito e não conseguiu. Então eu fico tipo, não! Neste momento da história, eu não estou falando do resto de Naruto. Esse é o volume 28, 29. Esse mangá tem 74. Então tem uns 40 e poucos volumes aí pra que isso aconteça. E eu acho que isso vai acontecendo. Principalmente quando chegar no Pen e tudo mais. Beleza. Mas nesse ponto da história, eu não vejo o Naruto desse jeito. Só que o Kishimoto já quer mudar a chavinha do mangá. E ele muda a chavinha do mangá mitologizando o Naruto. E a partir desse momento, eu sinto que a gente não tá exatamente vendo a história do Naruto por dentro. A gente não tá vendo o sentimento do Naruto. A gente tá vendo a lenda do Naruto. Lógico que, mais uma vez, a função dessa série de podcasts é eu testar essas coisas, né? Então, eu tô falando um bagulho agora que é muito provável que eu mesmo vá me desmentir depois, porque eu tô falando a partir de impressões de memória, e eu vou reler, né? Eu vou chegar no ponto e falar, não, peraí, não, nesse momento aqui, então não precisa você me corrigir, porque, naquele momento lá do Pen, não precisa você me corrigir nesse ponto. Esse é o teste que eu estou fazendo para mim mesmo. Eu tenho essa sensação que é esse momento que ele vira essa chave. Um dos elementos principais para ele virar essa chave, ele já começou a preparar no fim do Naruto Clássico, que é fazer com que o Naruto não seja só um moleque que está vivendo a sua história, está vivendo a sua vida. O Naruto é uma parte de um todo. Você não tá vendo a história com H minúsculo de Naruto Uzumaki. Você tá vendo a história com H maiúsculo do mundo ninja, na qual o Naruto se insere como um elemento chave. Um dos elementos mais importantes da história desse mundo ninja. Colocar o Naruto e o Sasuke, porque o Sasuke também é um elemento muito importante disso, lutando no Vale do Fim, em cima daquelas estátuas. E as estátuas são de figuras históricas importantíssimas. E a gente nem sabe ainda, mas o Naruto e o Sasuke são novas representações daquelas figuras históricas importantíssimas. Já é o Kishimoto inserindo o Naruto como uma figura histórica, com H maiúsculo, que vai mudar a história desse mundo, sabe? Então isso é muito importante. É extremamente importante. E ele já começa a trabalhar os personagens desse momento histórico como consequências. Isso é uma coisa que eu gosto, inclusive. Eu acho legal. Infelizmente, é dentro do roteiro de Masashi Kishimoto. E ele não sabe fazer isso direito. Mas eu gosto. Esses personagens nesse mundo, nesse momento histórico, eles são consequência das escolhas do passado. Porque é assim que o mundo funciona. Nós estamos aqui hoje fazendo o que nós fazemos da maneira como nós fazemos hoje como resultado de processos históricos, de vários processos históricos. Então é isso que o Kishimoto tá fazendo nesse ponto. É isso que a Chiyo faz nesse ponto. Eu curto muito isso. A Chiyo é uma personagem usada nesse momento pra fazer essa marcação de ela olhar pro que tá acontecendo e começar a perceber que, caralho, fui eu que fiz isso. Quem fez o jutsu pra colocar o Biju de uma cauda
dentro do Gaara fui eu. E aí eu fiz com que o Gaara fosse quem ele é. Eu fiz com que o Gaara causasse os problemas que ele causou. A culpa do Gaara é minha. E agora o Gaara tá sofrendo e vai morrer nas mãos da Akatsuki por minha culpa. Porque eu transformei essa criança inocente num alvo. E ela é só mais um exemplo de vários outros processos históricos. Isso é bem legal. Ela olha pro Sasori e fala: a culpa do Sasori ser quem ele é minha. É muito interessante. Ela olhar pro Kakashi e imediatamente atacar o Kakashi, achando que é o pai do Kakashi. E ela fala: ah, não, pera, é o filho do Canino Branco. E aí ela para, porque ela está ainda parada no tempo e apática. E a culpa dos problemas políticos, históricos, pessoais, individuais, de vários indivíduos, é dela e das gerações anteriores, da geração dela e de várias outras gerações anteriores. Isso é legal, isso é muito interessante, de você pegar num shonen de luta e colocar esses personagens e pensar, ó, tudo isso tá acontecendo porque outras coisas aconteceram. Não só no sentido de fazer um flashback triste. É mais do que um flashback triste. É um processo histórico. É bem legal. Mas está em Naruto, escrito por Masashi Kishimoto. E ele não sabe fazer isso muito bem. E aí você tem vários momentos de coisas que você olha e fala: isso aqui não devia estar aparecendo nessa história como um mistério, como um teaser de coisas para o futuro. Eu acho que numa leitura nova de Naruto, é muito possível de a gente cair numa armadilha de pensar nas coisas que tá acontecendo naquele momento, só que pensar com a cabeça de quem já leu 74 volumes de Naruto. Ou 72, sei lá quantos volumes tem Naruto. Naruto tinha que ter 70, ok? Eu fico revoltado com isso, cara. Pô, revoltado. Porque eu sou uma pessoa de números redondos. Eu acho tão legal, de verdade, o Naruto estar no time 7 e o Kishimoto ter conseguido encerrar Naruto exatamente no capítulo 700. 700. E se ele tivesse conseguido o time 7 encerrar no capítulo 700, no volume 70? Ai, seria tão foda! Ai, puta que pariu! Mas não, é tipo 72, 74, não lembro agora. Eu acho que eu confundo. Eu acho que Naruto tem 72 e Bleach tem 74. Não é um negócio assim? Algum dos dois tem 72, o outro tem 74. Eu não sei qual é. Enfim, voltando. Às vezes a gente pode cair nessa armadilha de pensar com a cabeça de quem já conhece Naruto até o final. Então certas coisas a gente sabe que vão ser trabalhadas mais pra frente. Mas eu não consigo deixar de pensar que tudo isso que eu tô falando aqui, a gente tá no volume 31. São, veja bem, 31 volumes de mangá. São, eu acho, se eu não me engano, mais de 300 capítulos a essa altura. É muito mangá pra essa altura, certas coisas não terem sido trabalhadas ainda. Principalmente o funcionamento desse mundo. Em coisas bestas. Tipo, o Sasori tira do cu milhões de bonecos e fala: eu usei esse daqui para derrubar países. Derrubar países? No plural? Porque é isso que ele fala no balão. No plural? Quais países ele sozinho derrubou? Se um cara derrubou países inteiros sozinho, isso não teria, tipo, consequências? Isso não estaria sendo comentado por pessoas? Não teria, tipo, consequências palpáveis? Toda hora, os personagens do Naruto, principalmente o alto escalão, a Tsunade e tudo mais, Hokages da vida, falam de, porque esse é um momento de fragilidade nossa, os caras vão atacar, a gente não pode demonstrar fragilidade e tudo mais. E é o tipo de coisa que a gente não vê acontecendo e não viu acontecendo. É sempre deixado no ar. Porque tem a possibilidade de a gente ser atacado, isso é um problema, é sempre deixado no ar. A gente não vê essa coisa acontecer de verdade, sabe? Nesse momento, por exemplo, está sendo trabalhado muito forte, que não foi trabalhado nesse sentido até agora em Naruto, em 31
volumes, não foi trabalhado até agora o bagulho dos Jinchurikis, que são os hospedeiros, né? E das Bijus. Não foi ainda de verdade trabalhado. É a primeira vez que o termo Jinchuriki é mencionado e o termo Biju é mencionado, porque agora o Kishimoto quer trabalhar essas ideias. Até aquele ponto, o Naruto ter um monstro dentro dele é quase um acidente. Eu acho que no mangá, pelo menos, até esse ponto, não tem a cena do flashback eu não lembro, pelo menos, né? A cena do flashback da 9 caudas gigante arrasando Konoha. Eu acho que vai ser mais pra frente. E se eu não me engano, ainda tem uma questão de que eles não querem fazer o pai do Naruto ser um arrombado. Eu acho que nesse ponto não tem a revelação ainda, né? Não foi ainda falado que o Naruto é filho do quarto Hokage. Mas eles não querem fazer o quarto Hokage ser um arrombado. E não querem fazer Konoha ser um país de arrombado. É diferente, por exemplo, do Kubo, que quer muito criar a ideia que a Soul Society é errada, é uma ditadura totalitarista, opressora, fascista, e aí ele só deixa isso no ar e nunca trabalha exatamente. O Kishimoto não quer nem fazer isso. Que ele não quer fazer Konoha ser do mal. O Konoha não é do mal. Então, com isso, até esse momento, em 30 volumes de mangá, nunca foi trabalhada a ideia de que os Jinchurikis são armas. São usadas como armas de guerra. Não é a parte importante do negócio. Aí agora ele quer inserir esse elemento pra falar que o Gaara foi criado como uma arma de guerra. E que os outros Jinchurikis, tipo, cada país tem o seu próprio Jinchuriki, porque cada um desses hospedeiros é uma bomba atômica. E eles estão numa espécie de guerra fria. Talvez se essa fosse a história, talvez se essa de fato fosse a história desde o começo, de que esse mundo ninja está numa guerra fria, tá num eterno crise dos mísseis cubanos, sabe? Ninguém quer dar um passo. Percebe como o Kishimoto vai agora inserindo o Naruto como mais um de várias coisas, principalmente daqui pra frente, né? A gente vai descobrir que o Naruto é mais um da linhagem desde os fundadores de Konoha, e o conflito do Naruto com um Uchiha é mais um conflito dessa linhagem com um Uchiha. O Naruto é filho do quarto Hokage, o Naruto é mais um Jinchuriki. E pelo menos nisso, é interessante que ele usa isso para fazer com que o Naruto consiga empatizar com muitas situações diferentes. Só que eu ainda acho esquisito nesse ponto certas coisas, porque agora ele virou a chave e agora ele quer fazer essa questão desses ciclos, da história ser cíclica. Ele finalmente achou o caminho dele. E esse é um caminho que eu gosto demais em Naruto. É uma das melhores coisas de Naruto. É por isso que Naruto e Sasuke no Vale do Fim é o melhor momento de Naruto. Porque é um momento em que ele começa a criar essa ideia, e ele cria essa ideia com imagem, com metáfora visual, com narrativa visual, com peso dramático. É muito da hora. Mas ele vira essa chavinha muito tarde pra mim. É muito esquisito. Eu acho que todo mundo deixa isso passar porque a gente sabe como o shonen de luta é. A gente sabe que shonen de luta é gigante, a gente já conhece Naruto, a gente sabe que isso vai dar em outras coisas. Só que a gente não entende, não foi mostrado palpavelmente, foi tudo citado, e citado só agora. A gente não entende como funcionam essas relações entre os países. A gente não entende como é o uso das Jinchurikis. A gente não entende os conflitos. A gente mal sabe o que a Akatsuki quer. E esse é o volume 31. Esse é um dos problemas do Sasori, inclusive, né? Porque o Sasori não quer nada com nada e você não sabe o que a Akatsuki quer direito. Você sabe que a Akatsuki quer o poder das Bijus, mas não sabe pra que ela quer o poder das Bijus. Então, no momento que você não sabe o que a Akatsuki quer, você não liga pro que o Sasori quer, porque o Sasori não quer nada. Tipo, quando surge o Itachi como o primeiro representante da Akatsuki, é interessante porque o Itachi tem uma ligação forte temática e dramática com vários personagens. Ele cria essa ligação com o Naruto, através da ligação com o Sasuke, enfim, tem coisa ali. Tem coisa. Quando você tá dissociado dessas ligações, e você só tem o Sasori, e o Sasori é um personagem
que é só um vilão por ser vilão, fica muito fraco, porque você não sabe o que a Akatsuki quer. Só que, tipo, você não sabe o que a Akatsuki quer, você não sabe o contexto histórico das coisas, você não sabe o funcionamento de verdade desse mundo. No volume 31! 31! Aí você fala, ah não, 31 de 70. Só que pensa na leitura só até aqui desse ponto. Pensa na leitura antes de existirem os próximos 40 volumes. Nesse ponto, eu acho muito esquisito, sabe? Enfim, pelo menos esse é o ponto de virada pra ele entrar no paradigma que faz com que Naruto seja uma história boa, até ela deixar de ser. Esse é o ponto que eu curto. É quando ele começa a construir desde o Vale do Fim, aí o Shippuden e a subida do Shippuden, até o Pen e tudo mais. É quando tudo isso vai virando uma narrativa muito mais interessante. Daqui pra frente é possível que eu pare de encher o saco das coisas de mas nada foi trabalhado até agora. Porque ele vai começar a trabalhar, né? Então, pelo menos agora a gente tá numa fase legal. Tá entrando numa fase legal. Eu acho esquisita a virada de chave tão tarde. Ele passa muito tempo fazendo... Você tem que pensar, por exemplo, que de 31 volumes, ele perde mais ou menos uns 4 com luta inútil do grupinho que vai resgatar o Sasuke. Ele perde mais ou menos uns 5 com o Exame Chunin, sabe? Então é 30 volumes que 1/3 deles é luta de coadjuvante que não vai importar depois disso. Você entende? Você entende? Esse é o meu problema. Mas a virada de chave vai entrar na fase que eu gosto. Então, estou aqui na expectativa de não me decepcionar com a parte que eu gosto de Naruto. Que eu acho que também vai ter muita luta aleatória da Akatsuki a partir de agora, né? Que eu apaguei da minha cabeça. Enfim, aguardemos. Mas esse começo do Shippuden é muito o potencial do que está por vir. Então aguardemos o que está por vir. Se você ficou aqui até o final, muito obrigado. Não esquece de interagir com o vídeo pra ter engajamento e tudo mais. Comenta se você curtiu. Se você discorda, seja educado. Eu tenho sentimentos muito frágeis. Dá like no vídeo. Se inscreve no canal. Coloca lá o sininho e tudo mais. Essas coisas que eu esqueço de pedir pra vocês. Pro canal crescer. Vai lá no Spotify, por exemplo, porque já tem mais um episódio pra frente. E se tudo der certo, esse podcast já está no ar e você já pode ouvir. Então, muito obrigado ao Akiba Station. Me siga nas redes sociais, etc, etc. E se inscreva no canal. E não esquece de colaborar no Catarse se você curtiu o nosso trabalho. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima. Falou.